Fechou. Então, pessoal, na aula passada a gente terminou no finalzinho do capítulo 8. Eu fiz uma introdução para vocês a respeito do amilenismo e feminismo. Falei sobre a origem dessas duas correntes, do que consiste cada uma delas, né? E agora eu quero explicar um pouquinho sobre os pontos fracos delas. Então, primeiro aqui, vocês podem abrir na página 223. Os amilenistas, eles costumam utilizar muito um texto que está em Mateus 12, tem paralelos em Marcos 3 e também no Evangelho de Lucas. Vocês vão encontrar aqui. Tem gente chegando? Está chegando. Pai, minha irmãzinha, Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida. Deixaram o portão postal? Paz. Então, pessoal, quem está com a sua Bíblia pode abrir em Mateus 12, tá? Versículos 22 em diante. No livro está na página 223. Tá? Isso aqui é um texto muito usado pelos amilenistas para tentar defender a posição deles. Só que geralmente eles pegam a passagem em Marcos 3. Porque a passagem em Marcos 3 ela é incompleta. E o fato de ser incompleta ajuda eles a manter a posição. Mas eu vou pegar o paralelo em Mateus 12, porque em Mateus 12 é melhor para fechar essa questão. Se vocês olharem no livro, eu tinha colocado Marcos 3. Né? E aí depois, como eu percebi que Mateus 12 é melhor, na terceira edição isso aqui já foi trocado por Mateus 12. O texto é basicamente o mesmo, só que Mateus 12 é um pouco mais completo. Então eu vou ler, a partir do versículo 22, diz assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Né? Agora, continuando, versículo 28. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então a vocês chegou o reino de Deus. Depois eu vou explicar melhor esse versículo. Agora olha o versículo 29 em diante, que é a parte mais importante. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Que aqui é suficiente. Então, focando aqui nos versículos, no versículo 29 principalmente, os amilenistas eles pegam esse versículo, eu vou até ler ele de novo para fixar melhor. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte, na tradução Almeida diz na casa do valente, e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo?
só então poderá roubar a casa dele. E aí os amilenistas dão a seguinte interpretação desse texto. Eles falam que essa casa é o mundo, que o homem valente é o diabo, é Satanás, que assumiu o domínio sobre esse mundo quando Adão e Eva pecaram, e que Jesus é esse homem mais valente, né, até a palavra diz mais valente que o valente em outras traduções, que entra no mundo para amarrar o diabo, para que então possa lhe tomar os seus bens, que são as almas das pessoas. E aí, utilizando essa alegorização desse texto, eles dizem assim: então Jesus em sua primeira vinda já veio e já amarrou o diabo, e por isso o diabo já está amarrado. E assim que eles defendem que o milênio já começou na primeira vinda de Jesus Cristo, e quando Jesus veio ele já começou o milênio. Eles falam que aquele texto lá de Apocalipse 20, onde fala que Jesus amarra Satanás e lança no abismo, que Jesus já teria feito isso na primeira vinda, e se usa esse texto aqui como argumento para isso. Mas será que essa casa que os amilenistas afirmam ser o mundo nessa passagem é o mundo mesmo? Né? E por isso eu gosto de Mateus 12, porque Mateus 12, alguns versículos mais à frente, o próprio Jesus ele faz outra parábola para explicar melhor essa primeira. Essa primeira, isoladamente, ela é um pouco de difícil compreensão, porque Jesus não explicou muito o que quer dizer. E já Marcos 3 não tem essa segunda parte, né? Por isso que os amilenistas gostam de Marcos 3, porque como não tem a segunda parte que explica, fica sem explicação e eles podem dar a explicação que eles quiserem. Agora Mateus 12 é melhor porque ele tem na sua continuação a explicação do que significa essa parábola, porque Jesus fez outra parábola para explicar essa primeira. Então, o próprio capítulo 1 de Mateus 12, a partir do versículo 43, né, a conversa vai continuando, né? Até que no versículo 43 Jesus fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso assim acontecerá com essa geração perversa. Então, eu pergunto para vocês, até é bem simples. Nessa historinha que Jesus contou aqui, quem é a casa? Nossa. O homem, né? O homem, o coração do ser humano. Ele não fala, quando o espírito imundo sai de um homem, e depois o próprio espírito fala, vou voltar para a casa de onde saiu. Então, a casa é o mundo? Não, a casa é o homem. E isso se encaixa perfeitamente com o contexto ali do começo de Mateus 12, porque ele estava expulsando um demônio de um endemoniado. E aí que ele fala, como pode entrar na casa sem antes amarrar quem já está dentro dela? É isso que Jesus fez. Ele amarrou aquele demônio, expulsou da vida daquela pessoa para que ele pudesse entrar naquela vida. Então, a interpretação familiarista de que a casa é o mundo é completamente fora de contexto. Se vocês pegarem Mateus 12 um pouquinho mais para baixo, Jesus deixa de forma bem clara que a casa é o homem, é o coração do homem. E que para Jesus entrar no coração desse ser humano, na vida dessa pessoa, ele precisa antes, digamos assim, desabilitar o mal que estava atuando naquela vida e expulsá-lo, para então poder entrar. E vocês percebem aqui, voltando aqui nesse trechinho de Mateus 12, 43 a 45, por que o espírito imundo voltou e trouxe mais 7 piores? Que a pessoa não deu continuação na vida espiritual. Você foi um pouco mais além, mas vamos nos restringir ao que o texto diz. Né? É isso também. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz, como busca descanso como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando encontra a casa desocupada, varrida em ordem. O Espírito Santo não está Exatamente, presente. casa vazia, desocupada. Então, por que tem pessoa que cai endemoniado, vem aqui na igreja, expulsa e na semana que vem está endemoniado de novo? Porque não entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo não entrou naquela vida. Então ele continua uma casa vazia. Aí vem aqui,
quem tem o Espírito Santo expulsa o demônio. Só que se a pessoa não entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo preencher a vida dela, continua uma casa vazia. O demônio sai, daqui a pouco ele volta, tá vazia de novo. Então vou voltar e ainda vou chamar outros piores para morar junto. Né? E o estado final daquela pessoa é pior do que o primeiro. Né? Oi? Uma pergunta, mas a Bíblia não declara que quando você aceita Jesus, o próprio Espírito ele faz habitação em você, aí você não aceitou Jesus, ele não aceitou em você, ou seja, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Sim, mas essa pessoa não aceitou Jesus. Porque aceitar Jesus não é só ir lá na frente e falar uma frase. Tem que ser de coração, tem que ser de verdade. Né? A condição de crer vem primeiro. Todo aquele que crê. Né? Porque essa recorrência aqui é uma prova de que a pessoa não entregou a vida para Jesus de verdade. Porque se ela estava endemoniada, é expulso, diz que entregou a vida para Jesus e daí a um mês está endemoniado de novo, não entregou a vida para Jesus. Continua a casa vazia. E é por isso que o demônio voltou. Se tivesse entregado a vida para Jesus de novo de verdade, seria o que você falou. Ela seria cheia do Espírito Santo faria morada, ela se tornaria templo do Espírito Santo e aí não poderia mais ficar endemoniado de forma nenhuma. Porque enquanto tiver um tijolinho do diabo dentro do cidadão, o Espírito Santo não está lá. Ele quer um coração inteiro para ele. E as pessoas vão entregando aos poucos. Você vai se enchendo do Espírito Santo na medida que você vai se esvaziando das coisas do mundo. Mas assim, o meu foco seria tipo assim, eu sou uma pessoa, assim, por experiência de já com caminho com um tempo. De pessoas com muito mais tempo de eu, né, que o Jesus fez obra, então depois vai por um motivo ou outro, se afastou um pouco, tal, e acabou a pessoa com o tempo, ela numa igreja e se manifestando. Então fica uma coisa meio assim, para o início pode até acontecer, mas uma pessoa que depois para Jesus, então você está afirmando que você acha que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo ficar endemoniada e ficar o Espírito Santo e o demônio no mesmo tempo. Eu estou baseando assim que você falou assim. Você disse que uma pessoa, ela não aceitou Jesus, verdadeiramente de coração. Aí o inimigo veio, e uma pessoa, aí eu estou voltando a pergunta, uma pessoa que caminha com Jesus, mas por um motivo ou outro, se afastou um pouco da igreja, voltou um pouco, as práticas que não era para praticar, aí voltou para a igreja, foi para a igreja. O Espírito Santo sai da vida dela. Hã? Quando ela cai nesse erro, o Espírito Santo sai da vida dela. E aí ela se torna casa vazia de novo. Demônio só entra em casa vazia. Por isso que a pessoa pode entristecer o Espírito Santo, minar o poder do Espírito Santo, e se ela persistir no erro, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Em parte é isso. A pessoa rejeita o Espírito Santo na vida dela. E o Espírito Santo sai. Ele não vai ficar numa casa que ele é mal-vindo. Então ela se torna casa vazia de novo e suscetível a ficar endemoniada outra vez. Não tem como alguém que tem o Espírito Santo ficar endemoniado. O demônio não habita na mesma casa que o Espírito Santo. Ele não habita mais, ele não creio que o Espírito Santo, ele habita, mas ele oprime a pessoa. Aí é outra história. Ela fala de possessão. Então, opressão é outra história. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque foge muito da matéria. Não, você não pode habitar mesmo. Tá, eu me restringi aqui à possessão, não estou falando de opressão. Não, estou falando de habitar mesmo, entendeu? De habitação. Habitação é possessão. Habitar a pessoa é possessão, opressão não é habitar. Então a pessoa, tipo assim, que se afastou, voltou algumas práticas, voltou para a igreja, então ali o Espírito Santo sai dela, a sua visão, ela sai dela, certo? Aí o Espírito toma conta, o texto está dizendo aqui, certo? Aí depois ela vem para a igreja novamente no caso, aí ela passa todo aquele processo novamente, aí o Espírito Santo volta a habitar nela. Primeiro que nós temos que analisar caso a caso, mas no meu ponto de vista, uma pessoa que sai da igreja e se desvia a ponto de voltar a praticar as mesmas obras de antes ou pior, em verdade ela nunca foi crente. Ela só frequentou uma igreja por algum tempo. Sim, mas não importa se ficou anos na igreja, se batizou, se até teve atividade na igreja. No meu ponto de vista, uma pessoa que se desvia ao ponto de voltar a viver igual vivia antes de conhecer a Cristo, ela nunca foi crente. Ela nunca teve o Espírito Santo.
E a pessoa que vem para a igreja não vai frequentemente, vai, mas vem, um quarto, um domingo, um dia numa quarta não vem, mas está no meio tempo, comeu conosco, e não Se ela verdadeiramente entregou a vida para Jesus, mesmo que se desvie um pouco, ela não fica endemoniada. Se ficou endemoniada é porque não era crente de verdade. A crente de verdade não fica endemoniada. Uma criança que não tem noção para se aceitar Jesus, batizar e ficar possessa pelo demônio. Então, eu já vi esse caso. Isso foge muito do assunto da aula. Ah, uma explicação bem bem rápida, a gente já continua prosseguindo a aula, bem. mas o que eu posso dizer é o seguinte: por que pode acontecer de uma criança ficar endemoniada? Por causa da legalidade que os pais da criança sobre a vida dela. Ou seja, então, assim, ela mesma não tem culpa, mas os pais têm uma autoridade na vida dela, dão legalidade para que ela aconteça. eu vou entender. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vocês perceberam que esse texto, quando ele não fala nada de que a casa é o mundo, e que por isso Jesus amarrou o diabo no mundo, ele não está falando nem de Satanás aqui, né, no caso específico, ele está falando de demônios em geral. E a casa não é o mundo, a casa é o coração da pessoa. Então, o que Jesus disse aqui em Mateus 12 é que para ele entrar na vida da pessoa, ele tem que primeiro dominar e arrancar o mal que está na vida dela. Só isso. Mas o milenista usa esse texto fora de contexto para tentar defender a visão dele. Tá? E uma outra coisa que ainda não tem na segunda edição, mas vai ter na terceira, eu acho importante explicar, por exemplo, como no versículo 28, tem textos que diz assim, ó: mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Né? Tem vários textos que falam assim, o reino de Deus é chegado. Né? E o amilenista ele pega esses textos e fala assim, tá vendo? Jesus começou o reino na sua primeira vinda. Então ele já estamos no milênio. Mas aqui o problema é um problema de tradução, na verdade. Porque a palavra, eu até vou pegar aqui o trechinho que é da terceira edição, essa palavra aqui em português, traduzida por reino, ela é um termo grego chamado basileia. E basileia não quer dizer exatamente reino com o sentido que a gente tem como comum. Né? Basileia, ela quer dizer, na verdade, domínio. Também pode ser traduzida como domínio, mas ela não significa reino, mas significa direito de reinar. Direito de reinar, poder de reinar, majestade, poder real. E eu vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos que confirmam que a correta definição de basileia é essa. Um deles é o próprio texto lá de Lucas 19, que eu comentei com vocês na aula passada. Lembra que eu mostrei lá em Lucas 19, onde Jesus faz uma alegoria, e ele fala que alguém de nobre nascimento vai para uma terra distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Lembra da aula passada? Quem estava aqui no ano passado? Vocês lembram que eu falei desse texto, né? E quando que ele começou a reinar de verdade? Foi quando ele voltou e assumiu o seu reino. Apesar que lá na terra distante, no momento em que ele foi coroado, ele recebeu autoridade para ser rei, autoridade para governar aquele reinado, né, a sua majestade. E no termo original em grego ali, não está escrito ser coroado rei, está escrito assim, receber uma basileia. Ao pé da letra seria isso. Então, ali é um dos momentos em que mostra que basileia não quer dizer reino propriamente dito, porque ele recebeu a basileia no momento em que ele foi coroado rei lá na terra distante. Né? E aqui simboliza Jesus quando subiu aos céus, né? Naquele momento ele já recebeu a autoridade. Mas quando ele começou a exercer esse poder real, essa majestade de fato? Quando ele voltou e assumiu o seu trono. Então, na verdade, basileia, ela não é um adjetivo do reinado, do lugar, né, reino, mas é um adjetivo da pessoa do rei, é um atributo da pessoa do rei, que é a majestade, o poder real, o direito de reinar. Então, eu vou até mostrar outros textos para elucidar mais essa questão. Tem um outro aqui, Apocalipse 17, versículo 12, diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, né? No grego, ainda não receberam basileia.
mas que por 1 hora receberão autoridade como reis junto à besta. Então perceba que o próprio texto, ele coloca como sinônimos o receber Basileia como autoridade para reinar. Vocês perceberam nesse texto? Então, mais uma vez, ele mostra essa definição. E Apocalipse 5:10, olha o que o texto diz. Tu os constituíste reino, né? Tu os constituíste Basileia e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então, por que nós somos chamados o reino de Deus? E sempre quando fala reino, essa palavra Basileia em grego. Na verdade, nós somos a Basileia de Deus, não porque nós somos os súditos do reino, mas porque nós compartilhamos o poder real de governar. Que Cristo outorga, né, a cada um de nós esse mesmo poder. Por isso que fala, reinarão com Ele durante os 1000 anos ou em toda a terra. Né? Então, é nesse sentido que é o reino. Tá muito difícil, pessoal? Está muito complexo esse termo aí para vocês? Então, o que eu quero explicar é o seguinte. Todas as vezes que aparece esse termo, o reino de Deus chegou a vocês, o reino de Deus é vindo, isso é uma tradução que para o português perde um pouco do sentido. Mas no original grego, ele quer dizer, na verdade, assim: aquele que tem a autoridade para reinar, aquele que tem a majestade, aquele que tem o poder real, está com vocês agora. Então, por exemplo, quando Jesus fala aqui, o reino de Deus é chegado, na verdade ele está querendo dizer, aquele que tem o poder para reinar, o direito de reinar, chegou até vocês. Ele estava falando de si mesmo, e não de um reino que estaria chegando naquele momento. Tá? Vocês conseguiram perceber a diferença? Então, na verdade, quando está escrito ali, o reino de Deus é chegado, Jesus está querendo dizer assim, aquele que tem autoridade para reinar, que sou eu, chegou até vocês. Ele estava falando de si mesmo, e não de um reino que viria. Tá bom? Vocês conseguiram entender? Ficou tranquilo? Isso se encaixa com a profecia de Gênesis 49, versículo 10, onde Jacó profetiza ali que todos os reis viriam da linhagem de Judá, né? E aí ele diz assim, o cetro, né, que é o símbolo de autoridade real, de majestade, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Então aqui ele estava fazendo uma profecia de duas, na verdade, né? Que o cetro não se apartará de Judá, ou seja, todos os reis, né, viriam da linhagem de Judá, até que chegue aquele a quem o cetro pertence, o rei definitivo, o rei eterno, o Messias, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala em textos como esse, o reino de Deus é chegado até nós, a Basileia é chegada até nós, ele está querendo dizer, essa profecia de Gênesis 49:10 está se cumprindo, porque aquele que tem a autoridade para reinar, que é o rei por direito, chegou até nós. Tá? Vocês conseguiram entender? Desculpa, talvez eu esteja trabalhando a aula porque faltei. Afinal de contas, nós somos milenistas. Pré-milenistas. Obrigada. Que entende que após a volta física de Cristo no fim da tribulação, ocorrerá um reino de 1000 anos aqui na terra antes do juízo final. Tá? Então esse era o complemento que eu tinha para finalizar o capítulo 8, e agora nós já vamos dar início ao capítulo 9. O capítulo 9, apesar de chamar de eternidade, o que ele trata, na verdade, são os 5 eventos de transição entre o fim do milênio e o início da eternidade. Pois, ao término dos 1000 anos, ocorrerão 5 eventos que farão a transição entre o milênio para o início da eternidade. Quais são eles? Rebelião final de Satanás, destruição de toda a antiga criação, eu chamo de antiga esta atual criação, a segunda ressurreição, o julgamento do grande trono branco e a criação de novos céus e nova terra. Então vamos ver primeiro aqui a rebelião final. Durante o milênio, o Senhor Jesus governará com cetro de ferro, ou seja, com grande rigidez sobre as nações. Todo pecado será sumariamente julgado com morte física. Por isso, todo o mundo será obrigado a viver em paz e santidade. Todos serão obrigados a adorar a Deus e a Cristo.
E os povos que não forem anualmente adorar Jesus em Jerusalém serão privados da chuva, além de sofrerem com diversas pragas. Então surge uma pergunta: será que 1000 anos debaixo da bênção do Messias e sob as melhores condições para a humanidade são suficientes para transformar totalmente a natureza pecadora do homem? Para confirmar se o ser humano está totalmente regenerado, na verdade, para confirmar que não está, deve-se fazer um teste a fim de confirmar quais pessoas realmente obedeciam a Jesus Cristo por amor e quais estavam sendo obrigadas a fazê-lo. É com essa finalidade que Deus permite que Satanás seja solto no final do milênio. Então, voltando um pouquinho, lembra quando terminou o capítulo 7? Eu mostrei para vocês que o anticristo e o falso profeta já são lançados direto no lago de fogo, porque ali é um lugar irreversível da onde não terá mais como sair. Mas Satanás é lançado no abismo, que é o Tártaro, que nós vimos lá no capítulo 6. Por quê? Porque lá é um lugar temporário, de lá dá para sair. Então, por que Jesus, de propósito, anticristo e falso profeta já colocou numa prisão eterna, porque não tem como sair? Mas o diabo ele coloca num lugar temporário, de onde dá para sair. Por quê? Porque ele já tinha a intenção de, ao final dos 1000 anos, soltar Satanás, para fazer o teste final à humanidade. Então tem gente que acha ali, quando lê, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto. Alguns acham assim que é um tipo de contingência no plano de Deus. Algo fugiu do controle e Satanás conseguiu escapar. Não tem nada disso, pessoal. Tudo isso está dentro dos propósitos e dos planos de Deus. Deus vai permitir que ele seja solto para realizar esse último propósito, que é o teste final para a humanidade. E por que precisa de um teste? Aqueles que nascerem durante o milênio já vão nascer debaixo do governo do Messias. Como todo pecado será imediatamente punido, com morte física da pessoa, serão muito poucos aqueles que vão ter coragem de pecar, sabendo que vai ser aniquilado. Mas isso não significa que todos que nascerem durante o milênio vão adorar Cristo de coração e vão amá-lo. Alguns, ou pode ser até muitos, vão fazer isso obrigados, vão fazer na marra, porque eles sabem que se não fizer vai morrer. E como separar aqueles que adoravam e serviam a Cristo de coração daqueles que faziam de forma forçada? É aí que Satanás entra. Jesus permite que ele seja solto para tentar todas as pessoas do mundo. Aqueles que não serviam a Cristo de coração vão ser seduzidos pela tentação de Satanás. Satanás provavelmente vai chegar e falar: você está descontente com esse reino, com esse governo? Se alia a mim, vamos destruir esse governo e eu vou implantar o meu reino sobre a terra. E você vai ver que nesse reino que eu implantar, você vai ser muito mais feliz e mais satisfeito do que o que está nesse. Aí a ideia vai ser mais ou menos essa, de como ele vai tentar as pessoas. Isso mostra que o ser humano é um constante insatisfeito, um eterno insatisfeito. Tudo que ele tem, depois que ele tem por algum tempo e se acostuma com aquilo, ele sempre quer algo além, sempre quer algo mais. Isso vai mostrar que mesmo o ser humano que vive nas melhores condições em todos os aspectos da vida durante o milênio, como será, ainda vai ter gente insatisfeita. Ainda vai ter gente achando que está ruim, que poderia ser melhor. E esses que tiverem esse pensamento vão ser os que serão seduzidos por Satanás. E vocês pensam que são pouca gente? Olha o que o texto diz. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Agora olha a última frase. Seu número é como a areia do mar. Eu acho que ele conseguiu juntar pouca gente, ele juntou muita gente. E aí o que ele faz? Com esse grande exército, ele vai marchar em direção a Jerusalém. E olha o que vai acontecer. Mais à frente, Apocalipse 20, versículo 9, diz assim: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Então, Deus não permite nem que comece uma guerra. Eles vão marchar em direção a Jerusalém. Quando eles chegarem às portas de Jerusalém, Deus vai mandar fogo do céu e aniquilar completamente todos aqueles que se aliaram a Satanás. E aí a última rebelião está concluída. O objetivo que Deus tinha
em fazer um teste para ver quem era fiel e quem estava servindo por obrigação ou contra a vontade, foi concluído ali. Porque todos os que permaneceram fiéis sobreviveram ao término do milênio, e todos os que se aliaram a Satanás são aniquilados com esse fogo que cairá no céu. E depois disso, como Satanás não tem mais nenhum propósito para realizar depois dessa parte, Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, que é o anticristo, né, e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, depois que o diabo já foi usado para cumprir esse último propósito, Deus não tem mais nenhum plano com ele, aí sim Deus joga ele no lago de fogo, que é uma prisão eterna, definitiva, onde já estão o anticristo e o falso profeta. Né? Pois não. Ele não vai ser destruído? Satanás não vai ser destruído? Não, nenhum dos três. Ninguém vai ser destruído no lago de fogo. Porque o texto diz que ele será atormentado por toda a eternidade, então ele não vai ser destruído. Isso. Ninguém. Com relação ao lago de fogo, né, eu ainda vou entrar nesse assunto mais à frente, mas existem 3 teorias a respeito do lago de fogo. Uma que diz que é o fogo de eterno julgamento, eterna punição, que é o que esse texto diz, né, que essa é a Bíblia, onde fala que todos aqueles lançados no lago de fogo, eles não serão aniquilados, eles continuarão existindo e vão sofrer por toda a eternidade, sem se consumirem, sem serem aniquilados, deixarem de existir, né? Mas, no decorrer da história, teve gente que não gostou desse texto que a Bíblia diz e inventaram outras 2 teorias. Uma delas é o fogo da aniquilação, que diz que a pessoa vai ficar lá sofrendo e queimando por algum tempo até pagar todos os pecados e depois disso é aniquilada para não existir mais. E outra ainda pior, que fala que esse fogo é o fogo da purificação, semelhante ao purgatório católico, onde a pessoa vai queimando até pagar todos os seus pecados. Quando ela já pagou tudo, ela pode ir para o céu depois. Você não acha que isso combina mais com a bondade de Deus? Mas não é o que a Bíblia diz. E Deus, ele não é só bondade, ele é um conjunto de vários atributos, do qual a bondade é um deles. E ele não se contradiz em nenhum de seus atributos. Então ele jamais vai enfatizar demais a bondade ou o amor e com isso negar a sua justiça. A severidade. Então é aí que entrou o plano da salvação. O plano da salvação em Cristo foi uma forma de Deus ao mesmo tempo ser bom, justo e manter sua santidade. Era o único jeito de dar certo. Então às vezes as pessoas esquecem essa história, ficam olhando demais para o Deus bom e esquecem que Deus também é justo. A Bíblia diz, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, Deus ele não é só bom, ele não é só amor. Ele é ao mesmo tempo justo, santo e todo-poderoso. E ele age sempre de forma a exercer em igual nível todos os seus atributos e nunca contradizer nenhum deles. Então Jesus nunca vai enfatizar demais o seu amor a ponto de negar a sua justiça, ou vice-versa. Tá? Esse povo que o diabo vai vir para testar eles, são povos que estão aqui procriando, porque nós estamos na parte de cima. Isso, são os mortais. Os Lembra lá mortais. que no milênio já vai ter os já glorificados que são imortais e os ainda mortais. São só dentro desses ainda mortais que serão É o que restaram São os que nasceram. arrebatamento. Não. É outro povo ainda? Não. Não. No final do capítulo 7 eu falei que quando Jesus volta, ele julga todos os sobreviventes da tribulação. Certo. Judeus e gentios. Esses vão entrar no reino, mas ainda permanecerão mortais. Se casarão, terão filhos e repovoarão a terra. Mas é esse que vai ser o lugar. Esses filhos, a primeira geração, como já foi julgada por Cristo lá, não está salvo. Mas os filhos, os descendentes que nascerem durante o demônio vem aí para poder julgar. Os tentados serão os que nascerem durante o milênio. Entendi. Tá? Quando aí no versículo 14 fala de morte, a Bíblia nunca fala de morte, significa sempre a separação, né? Não entendi isso. Assim, o irmão está explicando, no versículo 14 fala de morte.
Apocalipse, mas todo mundo fala de morte. Então, eu ainda não cheguei nessa parte, né? Eu ainda estou no 10. Eu ainda vou abordar, o 14 já é julgamento do trono branco. Já. Mas em cima do que o irmão falou, que vai ser lançado, uma perguntou, falou, nunca na Bíblia, quando fala assim, de eternidade, nunca de morte eterna, sempre separação, é isso? Você está querendo dizer... Assim, você falou que Satanás tal, falso profeta, é isso? Você está querendo dizer que a Bíblia não vê morte como aniquilação, mas como uma separação permanente de Deus. Só separação, vai ficar Isso. lá, Isso mesmo, a ideia é vai essa. morrer, porque Deus Morte, a Bíblia nunca vê morte como aniquilação, no sentido da pessoa deixar de existir, nem espiritualmente não existe mais. Ela vê como uma separação de Deus, não como uma aniquilação. Mas aí então, o problema, não, ele está certo, mas o problema é que, entre aspas, vamos dizer, Satanás não é um ser de poder, né? Eu digo na situação. Você está querendo dizer que isso se aplicaria ao diabo porque ele é um ser angelical e não se aplicaria ao ser humano? Isso, porque... Mas o anticristo e o falso profeta serão homens. E eles ainda estão aqui, 1000 anos depois. Né? É o que eu ia falar agora. Né? Perceba que, olha como é que é eterno esse tormento. O anticristo e o falso profeta caíram antes do milênio. 1000 anos depois que o diabo, o dragão, é jogado lá, e olha o que o texto diz, eu vou até ler de novo. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, né? Eles, no plural, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então perceba que o tormento do anticristo e falso profeta, que já estavam lá 1000 anos, ainda é tão intenso igual ao do diabo que acabou de cair. E 1000 anos depois nada diminuiu, eles não foram aniquilados, não foram consumidos, e tampouco tiveram os pecados perdoados por conta disso. Então, se 1000 anos não mudou nada, é eterno. Né? Tá? E você tem que lembrar que o anticristo e falso profeta são homens. Tá? Então, realmente, o destino é punição eterna, inclusive para os homens. Tá bom? Mas eu vou falar melhor no julgamento do grande trono branco, isso aqui. Vamos prosseguir. Você viu o livro do Tim LaHaye sobre Apocalipse e escatologia? Ele tem vários, né? Depois a gente Tá. E nesse momento se cumprirá de forma plena e definitiva a profecia de Gênesis 3,15, onde fala que o Messias viria para esmagar a cabeça do diabo, porque nesse momento o diabo estará plenamente derrotado. Né? E nada mais acontecerá, ele sofrerá por toda a eternidade no lago de fogo. Né? Então, essa profecia só se cumpre de forma plena após a rebelião final de Satanás. Está com alguma dúvida, Flávia? Não, você estava lendo, foi eu que estava lendo isso. Está perdida? É. Eu estou no 227 agora, para entrar na descrição da antiga criação. Então diz assim. Vários textos bíblicos anunciam que esta antiga criação um dia terá fim. Ela será destruída e substituída por uma nova criação. Observe abaixo alguns textos bíblicos que falam a respeito da destruição dessa atual criação. Né? Grupos como Testemunhas de Jeová falam que a terra não será destruída. Né? Que o Jesus volta, dá uma reformada nessa terra aqui mesmo e é ela que vai existir por toda a eternidade. Então, agora vocês vão ver os vários textos que eles negam ou passam desapercebido, que falam que essa criação aqui realmente será destruída. Então, primeiro, Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Depois, Hebreus 1, versículos 10 a 12, diz assim: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Os céus são as obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. 2 Pedro 3, versículos 5 a 7, diz assim: mas deliberadamente eles se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. E mais à frente, no versículo 10, Pedro nos diz como isso acontecerá. Né?
Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. E por último, Apocalipse 20, versículos 11, diz assim: Depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Né? Então esses textos falam aí como a terra será destruída. Primeiro que essa terra será destruída, e depois como ela será destruída. É interessante que Deus, lá em Gênesis 9, depois do dilúvio, esse é um dos textos que o Testemunho de Jeová se baseia, né? Ele fala assim: prometo que nunca mais destruirei o mundo com águas de um dilúvio. Deus nunca não disse assim, prometo que eu nunca mais vou destruir o mundo. Ele disse assim: eu prometo que não vou destruir de novo com água, da mesma forma que eu fiz agora. Ele não falou nada, não vou destruir de outro jeito. Vocês perceberam a diferença? Né? E por quê? Porque para que as pessoas naquela época não tivessem medo de quando chovesse forte, alguma coisa assim, achar que ia dar tendo outro dilúvio. Você vê que não funcionou muito, né? Porque 3 gerações depois, ali na época de Nimrod, um dos motivos de construir a Torre de Babel era isso. Era construir uma torre muito alta para, se ocorresse um dilúvio, eles tivessem um lugar para se refugiar. Então eles já mostram ali que aquela geração já não estava acreditando mais na promessa. Né? Também era um lugar de culto, né? Um lugar de adoração, mas um dos objetivos era um lugar de refúgio também. Eles já não estavam crendo. E ainda Deus ele deixa ali o arco-íris no céu como sinal perpétuo dessa promessa. Né? Ele ainda fala: toda vez que chover, depois que vir o sol, vocês vão ver o arco-íris e se lembrar: eu prometi que nunca mais vou destruir o mundo com água. Né? Lá em Gênesis 9 Deus faz essa promessa. Então, aqui isso continua valendo, né? Porque ele fala que vai destruir, mas dessa vez é com fogo. A primeira destruição do mundo foi com água, a próxima será com fogo. E como ocorrerá? Segundo Pedro 3,10, a palavra diz que os elementos se desfarão pelo calor. Então, essa terra toda irá se aquecer ao ponto de se tornar uma grande bola de lava, igual lava de vulcão. E tudo será completamente queimado e consumido, até não restar nada dessa criação. E aí, depois que toda a terra tiver sido consumida pelo calor, a partir dessa matéria-prima que vai sobrar, é a partir dela que Deus criará, né, novos céus e nova terra. E onde nós estaremos quando isso tudo for consumido pelo fogo? Eu vou falar daqui a pouco. Não seja curiosa. Na terra não vai estar, isso eu garanto. Né? Então é assim que será destruído. Né? Agora, olha que interessante. Segundo parágrafo aqui na página 228. Antes disso, porque no parágrafo anterior, por que a terra tem que ser destruída? Porque quando Adão pecou, a maldição do pecado contaminou toda a criação. Deus disse: maldita é a terra por sua causa. E na eternidade, essa criação aqui, essa terra, a esfera física, posso dizer assim, e a esfera espiritual, que seria a morada de Deus, o céu, elas vão se fundir e se unir, formando uma única coisa. Então, para que essa criação possa se unir com a morada eterna de Deus, ela tem que estar completamente pura e santa. Não pode sobrar nenhum vestígio de pecado, porque senão isso contaminaria a santidade do céu e, por consequência, a de Deus. E é por isso que essa terra tem que ser destruída e refeita. Esse momento em que toda a terra será destruída pelo fogo é um momento de purificação dessa criação, onde todo vestígio de pecado será destruído, para depois Deus poder criar uma nova terra totalmente santa. E essa nova terra será fundida à dimensão celeste. Céus e terra virarão uma única coisa na eternidade. É por isso que essa criação tem que ser destruída e refeita, para que seja purificado do pecado. Tá? Pastor, será que nós já não estamos num acontecimento futuro? Daqui 10, 15, 20 mil anos nós estamos, há outras pessoas aqui nessa mesma história. Vai dizimando, vai acabando e vai para frente. E como é que fica? Eu acho que não tanto. Não? Não, é muita coisa. Né? Os próprios recursos naturais do planeta não comportam mais tanto tempo.
vocês vão ver que daqui a 50, 100 anos no máximo, a maioria dos recursos naturais que são utilizados já vão estar escassos. Então, vai eliminar tudo, acabar, certo? Virou tudo pó. Vai ter uma outra geração que está lá em cima, que está cá. Aí passa lá uns 3, 4, 5, 6, 10 mil anos, acontece a mesma coisa. Será que porque os filhos, os netos, bisnetos, você não sabe como é que vai ser? Não vai acontecer pelo seguinte: no novo céus e nova terra, todo mundo já será imortal, glorificado, com a mente de Cristo. Mas nós estaremos lá, não na terra. Vocês estão antecipando. Só pensamento. Posso fazer uma pergunta? Se é certo que só 1/3 da população terrestre será salvo, por que tem tanta gente nascendo? Não é uma maldade? Você está baseando isso em Zacarias 13:9, né? Não é exatamente isso. Né? Quando fala ali que 1/3 não é será, é salvo no sentido físico, tá? O que está falando ali é que durante a tribulação 2/3 do mundo vai morrer. Então, E só 1/3 sobreviverá à tribulação. Não quer dizer que eles são salvos. mas ele precisa de 1/3, que é para substituir aquele terço que caiu dos anjos. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele está falando de pessoas. Não mistura as bolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o texto ali está falando que na tribulação 2/3 do mundo vai morrer. É só isso. Não vai além disso. Mas fazer uma brincadeira, mas só sobrar católico. Porque está falando em terço, pô. Só o terço, né? Tá parecendo aquela piada, né? Que o Dilma falou assim da Dilma conversando com o Papa. Aí a Dilma, o Papa pergunta: vocês são católicos, muito católicos aqui no Brasil? Ele fala: o meu governo, todo mundo é católico. Por quê? Porque tudo que a gente faz leva 1/3. Tá certo. O texto está Foi bom essa. Não está certo. E olha o que vai acontecer. E aqueles que ainda eram mortais durante o milênio, mas que não se aliaram à rebelião final de Satanás, que permaneceram fiéis durante o milênio, né? O que vai acontecer com eles? É o que nós vamos ver agora a seguir. Para iniciar o estado eterno, é necessário que o reino messiânico de Cristo se funda com o reino eterno celestial do Pai. Isso só será possível depois que toda a maldição for removida da terra até o último vestígio do pecado, e que também toda a mortalidade humana seja revestida de imortalidade, conforme lá 1 Coríntios 15, 50 a 57. Agora é que é o importante, ó. Nesse momento, todos os habitantes do reino messiânico que permaneceram fiéis a Cristo e ainda forem mortais, serão transladados da terra e transformados para uma natureza imortal e incorruptível. Então vocês lembram que eu falei na aula passada que no milênio vai ser assim, ó? Vai ter a terra, planeando nos altos ares, vai ter a Jerusalém celestial, e ela será morada só dos já imortais durante o milênio. Os já imortais, os já glorificados terão acesso a ela, que será a morada deles. Só desempenharão suas funções aqui na terra, né? A Flávia está apoiando, coitado. Faltou na aula passada. Depois você lê o trecho e assiste o vídeo da aula passada. Então, quando essa criação começar a ser destruída, todos os já glorificados estarão habitando aqui. É por isso que ela também está planeando em altos ares, né? Para não sofrer com o que vai acontecer aqui embaixo. E aí, nesse momento, todos os que ainda tiverem mortais e se mantiveram fiéis, não foram seduzidos por Satanás, eles serão transformados para essa mesma natureza imortal e glorificada que os demais santos já tinham, e também, uma vez estando imortais e glorificados, eles terão acesso à Jerusalém celestial. E aí todos eles serão transladados para cá e não vai sobrar ninguém mais na terra. Então, porque os perdidos já terão sido aniquilados com fogo cairá do céu. E os que se mantiveram fiéis serão transladados para a Jerusalém celestial e receberão a forma imortal glorificada. E aí, quando ocorre a destruição da antiga criação, a terra está vazia. De seres humanos, pelo menos, né? Alguém perguntou alguma coisa?
Pela lógica, então, se nós somos salvos no primeiro arrebatamento, a nossa vida vai ser bem longa. É toda a eternidade. Não, mas na Terra, nessa criação, pelo menos os 1000 anos, o milênio inteiro, né? Então, pastor Gabriel, então, para no céu, onde Nova Jerusalém, certo? Aqui está o santos, a morada deles, é isso? Sim. Aí o senhor falou, vai subir o que for fiel, vão subir, vão se juntar a esses, tá? Para depois vir o Senhor junto com todos, é isso? Implantar essa nova Jerusalém. Vamos cada um de uma vez. Vamos ver primeiro o que vai acontecer relacionado à destruição da criação. Né? Vamos um passo de cada vez para não misturar. Então, no momento que a terra estará sendo destruída, os santos que ainda eram mortais receberão a imortalidade e se juntarão aos demais na Jerusalém Celeste. E aí, desse momento em diante, todos os santos, os salvos, já estarão na sua forma imortal glorificada. Tá? E os mortos, tudo direitinho, tudo largo. Mortos não salvos, eu vou falar no julgamento. Vamos cada um de uma vez. E que texto que nos indica isso? 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57, diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui dos salvos, dos santos. Então ele fala que para herdar o reino dos céus, a eternidade, a Jerusalém celestial, não pode ser com esse corpo mortal. Né? Carne, sangue, corpo humano mortal não pode viver na eternidade. Então tem que ser transformado na natureza glorificada, na natureza imortal. E é por isso que Paulo fala, nem todos dormiremos, nem todos vamos chegar a morrer, porque uma parte vai ser transformada em vida, né? Mas transformados seremos todos. E aí todos é todos, isso inclui os sobreviventes do milênio também. Tá? Mas aí nessa transição aí, pecado, né? Assumir pecado, que repita em nós, não vai ser mais, é isso? Claramente. Depois que a pessoa recebe o corpo glorificado, não mais. Tá bom. Porque não é só o corpo que a pessoa recebe, ela também tem a mente glorificada, que é a mente de Cristo. E aí não existe mais natureza caída, né? A natureza caída ficou no primeiro corpo, digamos assim, na primeira existência da pessoa. Tá? Lá está com só espírito, espírito e alma, no glorificado. Espírito, alma e corpo. Na parte de cima. Corpo glorificado. Corpo glorificado, ser humano completo. Entendeu? Né? Como é o corpo glorificado? O próprio Coríntios 15, 1 Coríntios 15, nos dá uma boa dica de como será o corpo glorificado. O corpo glorificado será bastante semelhante, ou quase igual, ao corpo que Cristo adquiriu após a sua ressurreição. Né? Eu vou falar uma coisa que talvez vocês nunca perceberam isso. Por que você acha que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena e Maria Madalena achou que era o jardineiro? Ela não conhecia Jesus, ela não sabia que cara ele tinha? Sabia. Mas ele estava com o corpo glorificado já. E com o corpo glorificado, a sua fisionomia mudou, a sua aparência mudou. Por isso que Maria não reconheceu. E aí logo em seguida, ele foi encontrar com os dois no caminho de Emaús. Eles ficaram horas conversando face a face e nenhum dos dois reconheceu. Por quê? Porque Jesus estava diferente. Ele já estava com o corpo glorificado. E olha o que aconteceu lá, né? Primeiro que fala que ele praticamente se teletransportou ali do jardim onde estava Maria Madalena para o caminho de Emaús, que é quilômetros de distância. Então isso já mostra uma característica do corpo metafísico. Ele se transporta, né, teletransporta, posso dizer assim, em um piscar de olhos. Ele não tem as restrições da matéria. Né? O corpo glorificado tem esse poder. Depois de conversar o caminho inteiro com eles, eles não reconheceram. O que ele fez? Ele partiu o pão, né, já lá na casa. Olha que interessante. Ele comeu, bebeu, e não foi que nem um fantasminha assim, ó. Comeu o pão, passou direto. Levantou e estava na cadeira, assim, um pedacinho de pão. Né? Então isso mostra que ele não era um fantasminha. Ele tinha matéria palpável. Mas a diferença do corpo glorificado é esse. Ele é físico e espiritual ao mesmo tempo. É o chamado corpo metafísico. Ele tem características físicas e ao mesmo tempo
Ele não é limitado às leis da física e às leis da matéria. Olha outro exemplo disso. Logo em seguida, fala que ele partiu o pão, reconheceram que era ele e ele desapareceu. Ele se teletransportou de novo e o pão não ficou na cadeira. Ele levou junto, começou a fazer parte do corpo dele, né? Então, absorveu matéria, né? E depois, os 12 reunidos lá em Jerusalém, a portas trancadas. E aí o que acontece? Jesus atravessa a parede, que nem um fantasma assim, e saúda eles, passa já convosco. Corpo de matéria atravessa a parede? Não. Então, mas isso mostra mais uma característica do corpo glorificado. Mas ele era um fantasminha? Também não. Porque logo em seguida, Judas, Tomé, que também não o reconheceu, porque ele estava diferente, mais um exemplo disso, falou, eu só vou crer se eu tocar na marca do lado, na marca das mãos. E aí o que Jesus fala? Pode vir e tocar, você vê que eu sou de verdade, eu não sou fantasminha, eu tenho matéria, pode tocar. Né? E aí quando ele tocou, ele reconheceu. Então esses textos nos mostram que Jesus estava diferente, a aparência dele, e ele adquiriu características metafísicas. E isso é o corpo glorificado. O nosso corpo glorificado. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que na ressurreição o nosso corpo vai ser igual ao corpo que Jesus adquiriu após a ressurreição dele. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. E o nosso corpo será assim. Nós vamos poder comer, vamos poder beber, mas não por necessidade. Não vamos ter fome ou sede e ficar doente ou morrer se não comer e não beber. Porque seremos imortais, não teremos a necessidade, a fome, a sede. Vamos comer pelo prazer da refeição, pelo prazer da comunhão em se reunir para celebrar e comer. Né? Já pensou que beleza? Comer e engordar? Tudo que você come tem energia. Quanto mais você come, mais você brilha. Né? Precisa de virar gordura, tem energia. Se a pessoa já um gordinho quando morreu, como é que fica o corpo glorificado? O corpo glorificado é perfeito em todos os aspectos. Então, aquele que nasceu com qualquer tipo de deformidade física não terá o corpo glorificado. Todo o corpo glorificado é perfeito. Os animais. Os animais é outra história. Mas eles vão estar lá também? Na nova terra terão outros animais, não os mesmos dessa criação. Mas eu tinha aquela dúvida, como a mãe não conheceu e como aquelas pessoas que andou junto não conheceu, agora você tem a informação. A Bíblia não revela de forma explícita, mas é isso. Mas é difícil você na saber. ressurreição, o corpo glorificado ele ficou diferente. Tá? Tem alguma coisa a ver com o que os kardecistas acreditam? Que eles veem os espíritos em carne, osso? Não. Isso é só texto fora de contexto. Né? Oi. Pastor, no caso no Antigo Testamento, muitas aparições de anjos, eles eram metafísicos também? Os anjos, eles, em sua condição natural, eles não têm matéria, porque são espíritos. Mas, quando enviados por Deus, Deus dá o poder a eles de se materializar por algum tempo. Então, por exemplo, os anjos que tiraram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Naquele momento, enquanto realizavam essa missão, desde atrás, quando apareceram para Abraão lá e comeram com ele, eles estavam materializados. E permaneceram materializados até o término de sua missão, até completarem sua missão. Então, em condições normais, eles são invisíveis, imperceptíveis ao ser humano. Pode ter um aqui agora, ninguém vai ver, ouvir, não vai dar para perceber nada. Mas, quando recebem uma missão de Deus, e para realizar aquela missão eles têm que se materializar, Deus dá a eles o poder de temporariamente se materializar. E aí eles se tornam visíveis ao ser humano e palpáveis. Entendi. Tá? Um ser humano normal? Sim, geralmente com a aparência de um ser humano. Né? Inclusive, a maioria das aparições de anjo nem fala que tinha asa. Vocês já pegaram para perceber? Esses que apareceram lá para Abraão e depois para Ló não fala que tinha asa. O que apareceu para Daniel, que foi o anjo Gabriel, fala que ele entrou voando pela sala, mas também não fala que tinha asa. Talvez seja flutuando, não precisa necessariamente ter asa. Né? A gente tem essa visãozinha do anjinho com asa, né? Mas na Bíblia nem fala muito assim, fala em visões por meio de simbologias, mas em aparições assim, factuais, não relata muito de
veio com asa? No caso do serafim, Isaías 6, aparece com asas. Mas eles estavam lá no céu. Né? Estavam lá com asas. Sim, né? Então era aí, tem várias categorias de anjos. Eu, pastor Gabriel, que no caso, quando foi feito a arca e colocaram dois anjos, e ali não mostra, e aí pessoas baseiam naquilo ali. É uma das coisas prováveis, né? Mas assim, o que eu quero só dizer, provavelmente tem anjo que tem asa e tem anjo que não tem asa. Porque não é a asa que faz o anjo voar. Ele não precisa da asa para voar, ele não é ave. Ele voa porque ele é um ser espiritual, ele não precisa de asa. Tá? Então, só para encerrar, o texto de 1 Coríntios diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, assim continua ali a destruição na antiga criação. Enquanto a terra está sendo consumida pelo fogo, os salvos, os santos, que ainda eram mortais, são transformados para a natureza glorificada e se juntam aos demais ali na Jerusalém Celestial. Então agora, pessoal, segunda ressurreição, página 229. Por que segunda ressurreição? Porque a primeira ressurreição, ela é só dos salvos. Né? Se vocês olharem lá, nós já falamos um pouco sobre isso no capítulo 7, a primeira ressurreição ela tem 3 etapas. Ela começou quando Cristo ressuscitou, que foi o primeiro a ressuscitar glorificado, com o corpo glorificado. Depois ela teve o seu ápice no momento do arrebatamento. E ela teve o seu encerramento quando Jesus volta no fim da tribulação e ressuscita os santos do Antigo Testamento e mais os que morreram durante a tribulação. Né? E ali acaba a primeira ressurreição. Por isso que Apocalipse 20 fala: felizes os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo pelos 1000 anos. Ou seja, a primeira ressurreição tem que terminar antes do milênio, antes dos 1000 anos. Porque ela fala que todo aquele que participa da primeira ressurreição vai reinar com Cristo pelos 1000 anos. Então tem que ser antes do milênio. Né? Então a segunda ressurreição é quem sobra. Se todos os salvos participaram da primeira, quem sobra são os não salvos. Né? E vamos ver aqui, olha que interessante. A Bíblia ela tem um processo chamado de revelação progressiva. É por isso que muitas vezes nós lemos um texto do Antigo Testamento e sozinho não conseguimos entender bem aquele texto. E aí depois nós vemos o autor do Novo Testamento citar aquele trecho e dar uma explicação em cima. E aí com a explicação do autor do Novo Testamento, nós conseguimos entender bem melhor o que aquele texto do Antigo dizia. Isso é a chamada revelação progressiva. Deus não pega a informação completa e fala assim: Tó, Jeremias, transcreve aí. Não é assim que funciona. Deus foi dando a informação picadinha, fragmentada, um pouquinho para cada um. E aí, a revelação vai se completando com o passar do tempo. Né? Por isso que muita coisa, quase tudo no Novo Testamento é incompleto. Ele fica completo quando é visto em conjunto com a revelação do Novo Testamento. E o conceito de ressurreição também ocorreu dessa forma. Né? Primeira vez que ele aparece assim, de forma clara, o conceito de ressurreição, é lá em Isaías 26:19, se eu não me engano. Ele fala: mas os teus mortos viverão, né? Os teus mortos ressuscitarão. Ali ele começa a falar de ressurreição de uma forma mais clara. É lógico que, como eu expliquei lá na introdução do curso, na introdução do livro, o conceito de ressurreição, de um morto voltar à vida, né, que depois isso passou a ser chamado de ressurreição, já vem lá de Adão e Eva. Porque se eles criam que no futuro o Messias viria para libertá-los da morte e do pecado, para libertar da morte alguém que já morreu, essa pessoa tem que voltar à vida. Né? Então ele já tinha implícito esse conceito. Mas de forma mais explícita, né, mais clara na Bíblia, vemos primeiro aqui em Isaías, né? Alguns falam que o próprio Jó já tinha esse conceito de ressurreição, pois ele fala lá: pois mesmo se eu morrer, ainda nesse corpo verei meu Redentor. Então ali alguns entendem que ele já estava de uma forma implícita dizendo que ele ressuscitaria em algum momento no futuro para ver o seu Redentor, mesmo se ele chegasse a morrer, por conta daquela enfermidade. Mas em Isaías já usa uma mais clara a respeito de ressurreição. Depois em Daniel 12,
versículo 2, ele já explica que a ressurreição é dividida entre salvo e não salvo. Que o salvo vai ressuscitar com um destino e o não salvo com outro. Olha o que ele diz. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E depois o apóstolo João, em João 5, versículos 28 e 29, ele confirma essa informação de Daniel 12. Pela página 229. Ele diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ou nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Até esse momento, só tinha revelado o seguinte: o salvo vai ressuscitar para a vida eterna, o não salvo para o desprezo eterno, para a condenação eterna. Mas, até esse momento, não tinha sido revelado na Bíblia. Todo mundo já colocou o nome completo? Tá, pode passar aqui para mim. Qualquer coisa eu completo com quem não veio hoje. Até esse momento, a Bíblia não tinha revelado que a ressurreição dos salvos é separada no tempo pela ressurreição dos perdidos. Ou seja, a ressurreição dos salvos acontece antes e a dos não salvos depois, em outro momento. São duas ressurreições distintas. Pela revelação até esse momento aqui, pareceria que era uma ressurreição só, né? Onde vai salvo para um lado e salvo para o outro. Mas, completando essa informação, Apocalipse, no livro de Apocalipse, nos revela que a ressurreição do salvo é antes do milênio e a do não salvo é depois. Olha o que diz aqui. Apocalipse 20, versículos 4 a 6 diz assim: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus da palavra de Deus. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Né? Esses são os salvos. Agora olha o que ele fala dos não salvos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Né? Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, os salvos ressuscitam antes do milênio para reinar com Cristo os 1000 anos. Mas os não salvos não vão ressuscitar no milênio, vão ressuscitar depois do milênio. Por isso que ele fala que o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. E quando que esses não salvos ressuscitam? Está lá em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Logo depois que Satanás é lançado no lago de fogo, acontece isso aqui. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então, nesse momento a Bíblia relata a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é só de não salvos, para que eles compareçam perante o grande trono branco de Deus para serem julgados. E esse é o chamado juízo final. Esse é o juízo final de verdade. Tá? Onde todos os não salvos ressuscitarão para comparecerem perante o trono de Deus e serem julgados. E tem algumas frases aqui que às vezes as pessoas entendem mal. Por exemplo, o mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. O que significa o mar entregou seus mortos? Aí a gente tem que voltar ao contexto daquela época, né? E entender como se sepultava quem morria. Basicamente tinha duas formas de sepultar a pessoa. Ou eles faziam um barquinho, alguma coisa assim, colocava a pessoa lá, colocava fogo e jogava para o mar, ou para um rio grande, se fosse longe do mar. E aí, enquanto esse barquinho pegava fogo e ia se destruindo, ia queimando, né, ia cremando o cadáver, até que sobrasse só as cinzas e elas afundariam no mar. Né?
ou então a pessoa era enterrada numa cova, né? E por isso que ele fala que o mar entregou os seus mortos e o Hades entregou os seus mortos. Ele está se referindo a essas duas formas. O mar é se a pessoa foi sepultada no mar, né? Não tem muita gente que é cremada para jogar cinzas no mar, coisas desse tipo. E o Hades, quando fala de Hades aqui, é com o sentido, né, de sinônimo de Sheol, sepultura. Então, antigamente as pessoas não pensavam que o inferno, o mundo dos mortos, ficava dentro da terra, no fundo da terra. E aí por isso que cavava um buraco para a pessoa e colocava a pessoa lá dentro na cova. Então é isso que ele está querendo dizer. Tanto aquele que foi enterrado, ou seja, foi parar no Hades, no Sheol, na sepultura, ou aquele que foi lançado no mar, depois de morto, serão ressuscitados para o juízo. De uma forma indireta, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: todos aqueles que morreram, não importa de que jeito que foi sepultado depois, vão ser ressuscitados para comparecer perante o juízo, né? Esse texto só serve para nos deixar claro que a forma como a pessoa foi sepultada, e se sobrou corpo ou não sobrou corpo para poder ser ressuscitado, isso não é impedimento para Deus. Porque esse conceito de ter que enterrar o morto, né, colocar lá numa cova, numa sepultura, o cadáver, ele veio mais por conta do judaísmo. Sabia que foram os judeus, os povos semitas, né, antigamente, foram os primeiros a ter esse conceito, porque eles pensavam assim: para no fim dos tempos ocorrer a ressurreição dessa pessoa que morreu, precisa sobrar algum restinho dela em algum lugar. Para a partir desse resíduo de matéria, Deus ressuscitar o corpo. Mas isso é uma falácia. Isso daí faz parte do pensamento daquela época. Mas isso não é verdade. Porque então, se você quisesse impedir que alguém ressuscitasse, era só você cremar completamente a pessoa, separar as cinzas dela em um monte de pouquinho, jogar um pouco no mar, um pouco no rio, enterrar um pouco e por aí vai. Aí a pessoa não ressuscita mais, né? E aquele que morreu devorado por animais, como é que fica? Também não sobrou corpo. E aí? Né? E aquele que, tantas outras situações, né, foi jogado no mar, comido lá por tubarão, ou qualquer coisa desse tipo, igual os piratas faziam, jogavam lá a pessoa para ser devorada pelos tubarões, animais marinhos. Essa pessoa não ressuscita porque não sobrou corpo? Né? É lógico que não. Então, temos que entender isso. Não precisa ter nenhum resto da pessoa, nenhum resíduo de matéria para que Deus ressuscite. Porque Deus é o Criador, Ele sabe exatamente como é cada pessoa. É como se lá no céu não tivesse um arquivo, tivesse a receitinha de como fazer cada pessoa do mundo. Então ele não precisa que o restinho da pessoa, ele puxa lá a receita e fala: fulano é assim, 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 ele faz de novo. Né? Então essa ideia de tem que sobrar um restinho para ressuscitar é muito antiga. Né? O catolicismo medieval, por que as pessoas, o cemitério ficava do lado da igreja? Vocês já pararam para pensar nisso? Esses lugares mais antigos, o cemitério fica do lado da igreja? Era por conta dessa crença católica, que tem que enterrar para sobrar um restinho para no dia da ressurreição, Deus usar esse restinho para ressuscitar a pessoa. Né? Mas isso daí é uma coisa do pensamento da época, não se aplica. Né? Talvez, até por conta disso, tem pessoas que, por exemplo, têm preconceito contra a doação de órgãos, né? Porque imagina como é que fica: eu morro, aí a minha família doa o meu fígado para um, o pulmão para o outro, o coração para o outro. E aí, quando eu ressuscitar, como é que fica? O meu coração volta para mim, ele fica sem, ou eu ressuscito sem, meu coração fica com ele, o fígado vai para o outro, como é que é esse negócio? Não é assim, gente. Deus vai gerar de novo um corpo, não precisa de matéria-prima para isso. Tá? Vocês entenderam bem essa questão? Tudo bem. Não sei se eu não sabendo do que eu não mais, mas o nosso sempre levou na Assembleia de Deus ali, que se chama Malafaia, nos Estados Unidos. Aconteceu isso, ele vinha numa viagem comitiva dele com a filha dele, o cara foi pousar o avião, mas estava muito neblina, muita neve, ele não viu blindar, se bateu o avião, morreu na hora, todo mundo. Aí. Foi isso que aconteceu recentemente, né? Aquele pastor negro lá, como é que ele chama? Morris,
alguma coisa dessa. É esse mesmo. Eu vi notícia disso daí. Explodiu. Então. Morreu ainda ali. Completamente carbonizado, virou pó. Né? Não sobrou nada para enterrar. E agora? Não ressuscita? Né? A gente sabe que não é assim. O servo do Senhor vinha de uma obra. E não vai ressuscitar, não vai estar. É isso aí. Só para vocês se desapegarem um pouco desses conceitos medievais. Porque às vezes, por que eu entrei um pouco nesse assunto? Tem cristão que me pergunta, pode cremar? É pecado cremar quem já morreu? Não, gente. O que sobrou é só matéria. É só carne que está condenado a apodrecer. Deus não precisa de nada daquilo para ressuscitar a pessoa. Por isso que naquele filme, não sei se é o filme do Lutero, que quando ele pega a criança enforcada, e o pessoal, não pode enterrar aí, ele faz uma forma de enterrar a criança dentro do portão da igreja católica, já nesse sentido ali. Nesse caso não exatamente, porque assim, como ele era o padre da igreja para dentro, quem manda é ele. Então se ele quisesse enterrar, ninguém ia poder falar nada, entendeu? É mais nesse sentido aí. Tá? Nossa, boa. Tem uma parte aqui que eu não entendi bem. Hades é um local, né? Aqui diz assim, então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Como que foi o Hades? Calma. Esse trechinho, vocês vão ver que no julgamento do trono branco eu vou ler ele inteirinho de novo. Porque primeiro eu estou explicando da segunda ressurreição, depois eu vou falar do julgamento, que são eventos atrelados. Tá? Mas primeiro entendam isso. A segunda ressurreição, todos os não salvos ressuscitam para comparecer diante do trono de Deus para serem julgados. Tá? Agora nós vamos ver o julgamento em si. E fica bem clara essa parte de que não importa de que forma a pessoa morreu, se sobrou corpo, se não sobrou corpo, se os restos foram parar no mar ou se foram enterrados, todos vão ressuscitar. Isso não é impedimento para Deus. Tá? E o julgamento do grande trono branco? Página 231. O julgamento do grande trono branco será o momento em que todos aqueles que viveram a vida sem Deus, negando a Cristo e ao Evangelho, serão convocados a se apresentarem diante do Deus Santo e Todo-Poderoso para prestarem contas e receberem a retribuição por suas ações. Existem questões que já devem ter se passado na mente de quase todas as pessoas, né? Por exemplo, por que Deus permite que a maldade e a injustiça ocorram no mundo? Por que Deus não pune imediatamente os pecadores? Né? Se ele fosse fazer isso, que de nós. Então, não tinha mais ninguém no mundo, né? Porque pegou uma vez errado na cabeça, já era, né? Por favor. Então, um dos motivos é esse, né? Pedro fala na sua segunda carta. Deus é paciente, longânimo, querendo que todos se arrependam e todos se salvem. E esse é um dos motivos do porquê Deus não pune todo mundo na hora. Já pensou? Saulo, né, antes de virar Paulo, perseguia e matava os cristãos, matou os cristãos, sai da cabeça. Aí já era, não ia ter apóstolo Paulo e um terço do Novo Testamento a gente não ia ter. Porque foi ele que escreveu. Né? Então, um dos motivos é esse. E aqueles que não se arrependem, que insistem no erro e morrem sem Deus, morrem muitos, Deus tem um momento reservado no futuro para executar justiça sobre todas essas pessoas. Então, Deus ele não julga cada um isoladamente. É lógico que tem a lei da semeadura, porque a pessoa planta, ele colhe ainda nessa vida. Mas, aquela pessoa que viveu sem Deus, pecou, fez várias coisas perversas, o julgamento do grande trono branco é o momento onde tudo isso será revelado. Onde cada um terá que comparecer perante Deus e ser julgado por tudo que fez nesse mundo durante a sua vida. É nesse momento que toda a justiça de Deus será executada. Inclusive os que já estão lá em cima? Todos os não salvos. Ah, sim, todos os não salvos. Né? Então, às vezes, passamos por situações difíceis, né? Por exemplo, o que dizer para uma mãe que teve uma filha estuprada e morta? O que dizer? E pegaram a pessoa que fez isso, ele foi preso. Eu acho que a pessoa vai querer vingança, vai querer matar a pessoa provavelmente o mais cruelmente possível.
né? Pelo menos no momento inicial. Mas o que nós, como cristãos, devemos dizer para situações como essa? Nós podemos dizer o seguinte: aquilo não aconteceu por culpa de Deus, aquilo aconteceu pelo livre-arbítrio daquele ser humano que em seu coração ele decidiu cometer aquele pecado. Então, foi culpa daquela pessoa, não foi culpa de Deus. Mas e depois Calma. Existem duas hipóteses aí. No futuro, ele pode se arrepender, e se de fato ele se arrepender de coração, Deus o perdoará, como perdoa qualquer pecado. E se ele não se arrepender, Deus tem reservado no futuro um momento em que aquela pessoa, junto com todos os outros, comparecerá diante do trono de Deus para ser julgado, condenado e sofrerá a perdição eterna, que é a segunda morte no lago de fogo. Então, Deus não é injusto. Simplesmente, nós somos muito restritos ao imediatismo, né? A nossa esfera aqui do tempo. Não, aconteceu agora, Deus tem que resolver agora. Deus não trabalha assim. Deus sabe o que aconteceu e no momento certo Ele vai executar a sua justiça. Mas Ele tem um momento reservado no futuro para julgar todos aqueles que viveram suas vidas sem Deus. Tá certo? Talvez não seja uma resposta que satisfaça, mas a resposta bíblica é essa. Eu lembro daquele caso, acho que Ioca, aquele japonês, o próprio. Dono da Ioki, né? Não, dono da Ioki, é um japonês, não dono da empresa, é um japonês, ele é católico. O cara que era funcionário dele, muito tempo, comia na casa dele, o cara sabe, né? Matou o filho dele, pediu um resgate, enterrou na própria casa. O cara Isso. Acho que é aquele que depois ele virou até candidato, né? É isso. É arte, né? É obra. Nossa, eu fui pegado ele foi na delegacia, foi lá, mostrou tudo isso, foi lá e ele perdoou todos eles. Ele não colocou ali, ele falei, olha, eu perdoo todos vocês. O que vocês fizeram com meu filho, com a minha vida, mas eu não perdoo todos vocês. Tudo aquele cara, eu achei, olha, sabe assim, olha, foi uma atitude. É o correto. Nós, como cristãos, por mais difícil, por mais duro que pareça, é o correto que nós fazemos. Mas se não perdoar, a pessoa é condenada? Tipo, nesse caso aí, que eles mataram o filho dele, aí, tipo, ele se arrepende e pede perdão pra ele. Mas se ele não aceitar o perdão, ele vai ser condenado? Não é que ele vai ser ou não vai ser, porque não é o nosso perdão que faz a pessoa ir para o inferno ou não. Mas ele fala que a gente tem que perdoar aqueles que fazem mal pra gente? Nós devemos perdoar porque o julgamento não compete a nós. Então, da nossa parte, nós perdoamos, porque é o que Deus manda que a gente faça. Mas por quê? Porque cabe a Deus julgar. E é Ele que vai julgar aquela pessoa. Porque é Deus que sabe se no futuro ele vai se arrepender ou não. E é nesse momento, pelo julgamento do grande trono branco, que isso será manifesto. Então é por isso que nós devemos perdoar, porque não cabe a nós julgar e condenar uma pessoa. Isso cabe a Deus. Então da nossa parte nós perdoamos e Deus vai executar o justo juízo sobre aquela pessoa. É difícil, né? Perdoar. É que assim, perdoar não é esquecer, né? É da mesma forma que a gente fala que amar. Amar não é puramente um sentimento. Amar é uma ordenança de Deus. Então amar é uma atitude. É você ter atitudes de amor para com a pessoa. Então, o perdoar bíblico é nesse mesmo sentido. É você ter atitudes de perdão para com essa pessoa, mesmo se no seu coração você ainda está com raiva dele. Né? É mais ou menos assim. Deixa eu tentar. Vamos supor que você diz que perdoa a pessoa, mas está com raiva dela. E aí você vê que ela está atravessando a rua no farol vermelho e está vindo um carro e ela não está vendo. Aí o seu tem que salvar ou não a pessoa? Isso, se você falar, cuidado do carro, isso é uma atitude que
demonstra que perdoa. Agora, se você fala assim, não é culpa minha, não tem nada a ver com isso, deixa se atropelar. Eu estou com raiva dele mesmo. Né? Então ali você demonstra que não perdoou. Quando a mulher perguntou para o Ernesto, para ver se a irmã chegou e perguntou, senhora, eu liguei com a irmã, mas eu pedi perdão. O céu é muito grande? Ele falou, a irmã, o céu é muito grande. Ela falou, graças a Deus. Ele falou, por que graças a Deus? Quer ficar bem longe dela, né? Enquanto ela não olha, tá certo. Continua pensando assim, viu? Mas, amor, uma pessoa drogada, quantas vezes ele vê na televisão, ele vai assaltar alguém, ele mata a pessoa. Ele diz que não lembra de ter matado. Essa pessoa, se ela foi possessa pelo demônio na hora que ele está drogado, ele pode ser perdoado por Deus? Bom, primeiro, se ele foi possesso por demônio, ele já é não salvo. Ele usou droga porque quis. Usar droga também é pecado. É pecado. Biblicamente é pecado de feitiçaria usar droga. Depois eu posso até explicar o porquê disso. Usar droga equivale ao pecado de feitiçaria. Então ele já está perdido. Né? Nesse ponto não faz muita diferença, né? Porque não dá para ir para o inferno duas vezes. O inferno tem andar de baixo. Né? A punição do lago de fogo é igual para todos, porque todos vão ter a pior punição possível. Então não tem como ficar pior do que o que já está. Né? É por isso que é igualado, é nivelado por baixo, não por cima. Tá? É só uma curiosidade para vocês, né? A palavra grega traduzida por feitiçaria é farmakeia. E é desse termo farma, que é da onde vem o termo farmácia, por exemplo, hoje. Então farmakeia significa usar poções, utilização de poções. O que são poções? Substâncias químicas que alteram o estado de consciência da pessoa. Então, da mesma forma que a bruxa ou alguém fazia poção antigamente, o ato de fazer poções em grego é farmakeia. E farmakeia é traduzido como feitiçaria. Então, toda pessoa que se utiliza de alguma substância química deliberadamente para alterar o seu estado de consciência, que é isso que é usar drogas, biblicamente está cometendo um pecado de feitiçaria. Tá? Por isso que usar drogas é um pecado grave. E álcool é droga, só para constar. Álcool, cigarro, antidepressivo, remédio para dormir. Qualquer substância que altere seu estado de consciência. Mas como você já ouviu falar, alguns pastores já falam assim, é o demônio da droga, o demônio do vício. E aí? Olha, existem linhas, principalmente pentecostais, que tentam ficar dando nome e categoria para todos os demônios, né? O que eu posso dizer é o seguinte, a Bíblia não especifica nesse ponto. E eu não vou além da Bíblia. Se a pessoa me mostrar na Bíblia que existe isso, eu acredito. Senão, alguém inventou. Como a gente está falando de droga, que é uma, né? Então, aí não... Porque assim, será que os demônios são tudo monotarefa? Aquele que é especialista em droga só mexe com isso. Ele não faz assassinato, não faz roubo. O demônio é tudo igual, eles são tudo ruim, eles são especialistas em tudo. Então acho que não existe isso de demônio da droga. O demônio da droga é o mesmo do assassinato, é o mesmo do roubo, é o mesmo de tudo, é demônio. Você acha que o inferno tem especialidade? Isso aqui é PhD em uso de droga, vai lá. Não é assim que funciona. Né? É escrachado isso. Demônio é demônio. Né? A pessoa que legal, a hierarquia do inferno, aquele ali é droga. Não, mas manda ali o Exu Caveira, porque aquele ali é da droga, eu sou do roubo. Né? Vai o outro. Né? Acho que não é assim, né? Então, para concluir, pessoal, como será esse julgamento, né? Eu vou ler de novo aqui na página 232, Apocalipse 20, 11 a 15, ler outra vez. Depois veio um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então o julgamento vai ser assim. As pessoas vão comparecer diante de Deus
talvez até individualmente, né? E duas fontes de registro são utilizadas. Essa primeira é que livros foram abertos. Esses livros simbolizam o registro da onisciência de Deus. O que significa isso? Deus sabe de cada pessoa tudo que ela fez durante a sua vida, todas as vezes que ela pecou, todas as vezes que ela teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e não fez, as vezes que ela rejeitou o Evangelho, até zombou do Evangelho, blasfemou, e tudo isso será mostrado para essa pessoa. Então, será mais ou menos assim. Esse registro comprova que você pecou e que o justo juízo de Deus para você é que você seja lançado no lado de fora. E aí tem um outro registro, chamado livro da vida, que é o livro do Cordeiro, também o livro de Jesus. Ali é o lugar onde estão registrados os nomes de todos os que entregaram a vida para Jesus, todos os salvos, né? Então, é checado para conferir se o nome daquela pessoa está lá, mas na verdade só para conferir que não está. Então, porque pecados todos têm. Então, assim, os pecados da pessoa condenam ela, mas ela entregou a vida para Jesus, vê se o nome dela está aí. Não, não está. Então, o justo juízo vai ser lançado no lado de fora, né? E assim ocorrerá esse julgamento, com essa dupla conferência. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que não fala que alguém ficou esperneando enquanto estava sendo lançado no lago de fogo, ou que blasfemou, ou que amaldiçoou Deus, ou qualquer coisa desse tipo. Porque perante a santidade de Deus, perante a autoridade de Deus, as pessoas ficam sem palavras, né? Deus mostra a sua vida e comprova que você é pecador e que o justo juízo para você é o lado de fora, porque você teve a oportunidade de se salvar e não salvou porque não quis, porque rejeitou o Evangelho. Então eu não vejo aqui ninguém reclamando, não, Deus está sendo injusto comigo, eu não mereço o lado de fora. Pelo menos ao meu ver, o que parece no texto aqui, é que todos eles assim serão jogados tristes, muito tristes, mas quietos. Ninguém vai retrucar a decisão de Deus. Porque perante a santidade de Deus, as pessoas ficam sem palavras. Não tem como você se justificar. Deus vai provar que você tinha a chance de se salvar e não se salvou porque não quis, né? E é para isso que serve esse julgamento, para que a justiça de Deus se cumpra. Porque Deus já sabe que todo mundo aqui já é não salvo. Mas a própria palavra diz, não deve se condenar ninguém sem julgamento. Então o próprio Deus faz um julgamento a fim de comprovar para cada um deles que o justo destino deles é o lado de fora, né? E tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, se o próprio Jesus falou em Mateus 25, 41, que o Guieno, o fogo eterno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos, né, os anjos caídos ou demônios, em que momento que os demônios serão jogados no lago de fogo? Porque esse texto aparentemente não fala nada de demônios, de anjos caídos, e depois disso já é novo céu e nova terra. Então, cadê o momento em que os demônios foram lançados no lago de fogo? Está aqui, só que de uma forma bem implícita, né? Olha o que ele fala aqui: vi os mortos grandes e pequenos diante do trono. Alguns acham que grandes e pequenos aqui se aplica só aos homens, como se fossem pessoas comuns, e reis, governantes, líderes, sendo os grandes. Mas, no meio de Apocalipse 20, 11 a 15, deve ser o versículo 12 ou 13. Né? É 12. É 12? 20 e 12. Então, só que depois que a pessoa já morreu, já ressuscitou ali para ser julgado, naquele momento não existe mais rei, líder, governante, todos estarão iguais perante Deus. Então o que seriam esses grandes e pequenos? Lembra que eu expliquei lá no capítulo 1, da Sagrada Escritura se interpreta por si mesmo. Então toda vez que a gente acha um texto na Bíblia que não dá para entender sozinho, nós temos que achar outro texto na Bíblia que explique esse. Nesse caso, eu tenho que achar um texto onde homem é comparado com alguma coisa, sendo o homem o pequeno e essa outra coisa o grande, né? E tem, vocês sabem o que tem? Salmo 8, aqui na página 233, Salmo 8, versículos 4 e 5, olha que legal. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do
do homem para que com ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor que os anjos. E aí o texto continua, e coroaste de glória e honra, deste a criação para tomar conta, e por aí vai. Então os grandes são Né? demônios? São anjos, em geral, porque os demônios também são ex-anjos. Né? Salmos. 8, versículos 4 e 5. Então, olha que interessante, todo mundo que você pode até ler livros de pessoas que relatam ter visto anjo, né? Geralmente os anjos são muito altos, são seres muito grandes, os menorzinhos têm 2 metros. Então, texto como esse nos leva a crer que quando fala de grandes e pequenos, os pequenos são os seres humanos e os grandes são os anjos caídos. Porque se o próprio Jesus falou que os anjos caídos vão para o Guiena também, para o lago de fogo, e o momento do julgamento onde todos os não salvos vão para o lago de fogo é esse, eles têm que estar retratados aqui em algum lugar. Porque não tem nenhum outro lugar da Bíblia um texto falando especificamente o momento em que os anjos caídos serão jogados no lago de fogo. Então tem que estar aqui. Né? E aí, o entendimento comum é esse, de que os pequenos são seres humanos e os grandes são os anjos caídos. E nesse momento, todos eles são julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Tá? E depois o texto diz, olha que legal, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. É o finalzinho, versículo 15. O que significa isso? Vamos voltar lá no Hades. O Hades é um lugar temporário onde os mortos aguardam a ressurreição. Lembra o capítulo 6? Tanto salvos quanto não salvos. Salvos já não tinha mais nenhum. Todos ressuscitaram, já estão glorificados. Só tinha não salvos até o momento desse julgamento. Aí todos os não salvos ressuscitam, são julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Então, do término desse julgamento em diante, o Hades está vazio. E vai nascer mais alguém mortal para morrer e parar lá? Não, porque todos ou já estão na vida eterna glorificado, ou na segunda morte do lago de fogo. Mortal não tem mais ninguém. Então, a partir desse momento, o Hades se torna obsoleto. Ele se torna desnecessário, porque ele é um lugar temporário, todo mundo já ressuscitou, ninguém mais vai morrer para ir para lá. O que Deus faz? Numa forma de querer dizer, ó, estou destruindo o Hades para que eu não preciso mais dele, o Hades é lançado no lago de fogo. E da mesma forma, ninguém mais vai morrer. A mortalidade humana não vai mais existir, porque os salvos já estão imortais, glorificados, e os não salvos estão sofrendo a perdição eterna. Então, a mortalidade, ser humano mortal para nascer e morrer, também não vai mais existir. Então, nesse sentido de mostrar que a morte não vai mais existir, ele também fala, ele personifica a morte, né? A morte é lançada no lago de fogo, mas é com o sentido de a mortalidade do ser humano. Se você quiser pensar na representação da morte, aquela caveirinha de túnica preta com a foice assim, né? Imagina Deus pegando ela e tchum, joga lá no lago de fogo. Ou seja, a partir daquele momento, Hades não existe mais e morte também não existe mais. Né? Isso é após esse povo, então, que vai ser todo... É a última coisa, é depois do julgamento final. Depois que julgou todo mundo, todos não salvos e anjos caídos com lago de fogo, aí por último que ele pega o Hades, joga também, e a morte joga também. Tá? O Hades é o próprio inferno. É o mundo dos mortos. Aqui é a Bíblia está pro inferno. A tradução Almeida cometeu esse erro ali. Eu falei bastante sobre isso no capítulo 6. É o erro de tradução. Aqui é a mesma Bíblia dessa Bíblia, porque ela só fala... É por isso que eu não gosto da Almeida. A Almeida, ela foi muito tempo utilizada no Brasil, mas ela tem muito erro de tradução. A melhor tradução que existe hoje é a NVI. Em segundo lugar, a Almeida corrigida e fiel. A Almeida revista atualizada, a revista corrigida tem muito erro. Tá? Então, por isso que eu uso a NVI e o pastor Carlos também. Que atualmente é a Bíblia mais aceita. Ela é bastante precisa e tem uma linguagem fácil de entender. Tá? Então, já deu 10 horas, mas eu quero só ler para vocês aqui. A Bíblia fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Não é o diabo. Vocês percebam isso? O último inimigo a ser derrotado não é o diabo. O diabo já foi derrotado lá na cruz.
Ele só não aceitou a derrota, né? Então, no fim dos tempos, ele será definitivamente condenado, né, julgado, executado. Mas a Bíblia fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte, a mortalidade humana. E é por isso que aqui em Apocalipse 20 fala que o Hades e a morte foram lançados no lago de fogo. Ele é o último a ser jogado no lago de fogo, da morte, porque é o último inimigo a ser derrotado. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. Né? Fala assim: então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte e sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? E no versículo anterior ele fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então o momento em que a morte será derrotada é no julgamento do grande trono branco. Ele será o último a ser lançado no lago de fogo. E aí a mortalidade humana não existe mais. Tá? Sempre entender a morte com o sentido de mortalidade humana.